Muitíssimo bem-vindo ao nosso podcast diário Bíblia em um ano, comigo, Padre Adriano Zandoná, conduzindo você. Hoje, nosso episódio número 150, leremos 1 Reis 8, Eclesiástico, capítulos 3, 4 e 5, Eclesiástico, capítulos 3, 4 e 5 e o Salmo 6. Então, o Salmo 6 provavelmente vai ficar como tarefinha aí para você, então fica atento para você ler depois, é importante. Eu gosto muito desses livros com essa sabedoria mais helênica, filosófica, né? Como o Eclesiastes, ou Correlê, ou o Sirácida, o Eclesiástico também é muito interessante. Então preste atenção nesse livro do Eclesiastes, que a gente pode aprender muita coisa boa com esse livro, tá bom? Escreva aqui nos comentários os seus pedidos de oração e compartilhe esse vídeo com no mínimo 3 pessoas. Manda aí para os seus grupos de WhatsApp, isso é muito importante. Ouçamos a palavra do Senhor. Primeiro livro dos Reis, capítulo 8. Então convocou Salomão junto de si em Jerusalém os anciãos de Israel e todos os chefes das tribos e os chefes das famílias israelitas, para irem buscar na cidade de Davi, em Sião, a arca da aliança do Senhor. Todos os israelitas se reuniram junto do rei Salomão no mês de Etanim, que é o 7º, durante a festa. Vieram todos os anciãos de Israel e os sacerdotes tomaram a arca do Senhor. Levaram-na, assim como a tenda de reunião e todos os utensílios sagrados que havia no tabernáculo. Tudo foi carregado pelos sacerdotes e levitas. O rei Salomão e toda a Assembleia de Israel, reunida junto dele, conservavam-se diante da arca. Sacrificavam tão grande quantidade de ovelhas e bois que não se podia contar. Os sacerdotes levaram a arca da aliança do Senhor para o seu lugar, no santuário do templo, no Santo dos Santos, debaixo das asas dos querubins. Com efeito, os querubins estendiam as suas asas sobre o lugar da arca e cobriam por cima a arca e os seus varais. Esses varais eram de tal forma compridos que se podiam ver as 2 extremidades do lugar santo diante do santuário, mas não de fora, e ali ficaram até o dia de hoje. Na arca só havia as 2 tábuas de pedra que Moisés ali depusera no Monte Horebe, quando o Senhor fez a aliança com os israelitas, depois que saíram da terra do Egito. Quando os sacerdotes saíram do lugar santo, a nuvem encheu o templo do Senhor, de tal modo que os sacerdotes não puderam ali ficar para exercer as funções de seu ministério, porque a glória do Senhor enchia o templo do Senhor. Então Salomão disse: O Senhor declarou que habitaria na obscuridade. Por isso edifiquei uma casa para a vossa residência, o lugar onde habitareis para sempre. Depois o rei virou-se para a Assembleia de Israel, que se conservava de pé, e a abençoou. Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, disse ele, que falou pela sua boca ao meu pai Davi, e que, pela sua mão, acaba de cumprir a promessa que ele fez quando disse: Desde o dia em que tirei do Egito o meu povo de Israel, não escolhi cidade alguma entre as tribos de Israel, para que aí me fosse edificada uma casa onde residisse o meu nome, mas escolhi Davi para reinar sobre o meu povo de Israel. Davi, meu pai, tinha uma intenção de construir um templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Mas o Senhor lhe disse: Quando tiveste a intenção de edificar algum templo em meu nome, fizeste bem. Tu, porém, não edificarás esse templo. Será o teu filho, saído de ti, quem construirá um templo ao meu nome. O Senhor cumpriu, pois, a palavra que pronunciou. Como o Senhor o disse, eu me sentei sobre o trono de Israel, sucedendo ao meu pai Davi, e construí esse templo ao nome do Senhor, Deus de Israel. Preparei um lugar para a arca, onde se encontra a aliança do Senhor, aliança que fez com nossos pais, quando os tirou do Egito. Em seguida, pôs-se Salomão diante do altar do Senhor, em presença de toda a Assembleia de Israel, estendeu as mãos para o céu e disse: Senhor, Deus de Israel, não há Deus semelhante a vós, nem no mais alto dos céus, nem aqui embaixo na terra,
Vós sois fiel à vossa misericordiosa aliança com os vossos servos, que caminham diante de vós de todo o seu coração. Cumpristes a promessa que fizestes ao vosso servo Davi, meu pai. O que vossa boca falou, realizou-o vossa mão, como hoje se vê. Agora, Senhor, Deus de Israel, realizai a promessa que fizestes ao vosso servo Davi, meu pai, quando lhe dissestes: não te faltará jamais diante de mim um sucessor ocupando o trono de Israel, contanto que teus filhos guardem cuidadosamente os teus caminhos, andando diante de mim como tu mesmo o fizeste. Cumpra-se, pois, presentemente, ó Deus de Israel, a promessa que fizestes ao vosso servo Davi, meu pai. Mas será verdade que Deus habita realmente sobre a terra? Se o céu e o céu dos céus não vos podem conter, quanto menos essa casa que edifiquei. Entretanto, Senhor meu Deus, atendei à oração e às súplicas de vosso servo. Ouvi o clamor e a prece que hoje vos dirijo. Que vossos olhos estejam dia e noite abertos sobre este templo, sobre este lugar do qual dissestes: o meu nome residirá ali. Ouvi a oração que vosso servo vos faz neste lugar. Ouvi a súplica de vosso servo e de vosso povo de Israel quando orarem nesse lugar. Ouvi-os do alto de vossa morada no céu. Ouvi-os e perdoai. Se alguém pecar contra o seu próximo e, fazendo-o jurar, for tomado juramento diante de vosso altar neste templo, vós, do alto dos céus, fareis justiça aos vossos servos, condenando o culpado, fazendo cair sobre ele o seu pecado e justificando o inocente, tratando-o segundo a sua inocência. Quando o vosso povo de Israel for derrotado por seus inimigos, por ter pecado contra vós, se voltarem para vós, dando glória ao vosso nome, e vierem orar e vos suplicar neste templo, ouvi-os do alto dos céus, perdoai o pecado de vosso povo de Israel e reconduzi-o à terra que destes a seus pais. Quando o céu se fechar e não cair mais a chuva, por terem pecado contra vós, se vierem orar neste lugar, dando glória ao vosso nome, e se converterem de seus pecados por causa de sua aflição, ouvi-os do alto dos céus, perdoai o pecado de vossos servos e de vosso povo de Israel, mostrai-lhes o bom caminho que devem seguir, e mandai chuva sobre a terra que destes ao vosso povo como herança. Quando vierem sobre a terra a fome, a peste, a ferrugem, a mangra, os gafanhotos, quando o inimigo cercar o povo nas cidades, quando houver qualquer flagelo ou epidemia, se um homem, se todo o vosso povo recorrer a vós com orações e súplicas, e se cada um, reconhecendo a chaga de seu coração, levantar as mãos para este templo, ouvi-os desde vossa morada no alto dos céus, e perdoai-lhes. Fazei de modo a dar a cada um segundo o que fez. Vós que conheceis o seu coração, porque só vós conheceis o coração de todos os filhos dos homens. E desta sorte eles vos temerão durante todos os dias de sua vida na terra, que destes a seus pais. Quanto ao estrangeiro, que não pertence ao vosso povo de Israel, quando vier de uma terra longínqua por causa de vosso nome, porque se ouvirá falar da grandeza de vosso nome, da força de vossa mão e do poder de vosso braço, quando vier orar neste templo, ouvi-o do alto dos céus, do alto de vossa morada, ouvi-o e fazei tudo o que esse estrangeiro vos pedir. Então todos os povos da terra reconhecerão o vosso nome, vos temerão como o vosso povo de Israel, e saberão que o vosso nome é invocado sobre esta casa que edifiquei. Quando o vosso povo partir para a guerra contra seus inimigos, seguindo o caminho que lhe indicardes, se vos invocarem com o rosto voltado para a cidade que escolhestes, para o templo que edifiquei ao vosso nome, ouvi do alto dos céus as suas preces e súplicas, e fazei-lhes justiça. Quando pecarem contra vós, porque não há homem que não peque,
E quando em vossa ira os entregardes nas mãos de seus inimigos, de sorte que sejam levados cativos pelos seus vencedores a uma terra inimiga, longínqua ou próxima, se, na terra de seu exílio, entrando em si mesmos, se arrependerem de seus pecados e vos suplicarem no seu cativeiro desta forma: nós pecamos, cometemos a iniquidade, procedemos mal. Se eles se voltarem para vós de todo o seu coração e de toda a sua alma, na terra de seus inimigos para onde forem levados cativos, e se orarem a vós com o rosto voltado para a terra que destes a teus pais, para esta cidade que escolhestes, para este templo que construí ao vosso nome, ouvi do alto dos céus, do alto de vossa morada, as suas preces e súplicas, e fazei-lhes justiça. Perdoai ao vosso povo os seus pecados e as ofensas que cometeu contra vós. Tornai-os simpáticos aos seus vencedores, de sorte que tenham compaixão deles. Porque Israel é o vosso povo e a vossa herança, que tirastes do Egito, de uma fornalha de ferro. Estejam os vossos olhos abertos às súplicas de vosso servo e de vosso povo de Israel, para ouvi-los quando vos invocarem. Porque vós, ó Senhor Javé, os separastes dentre todos os povos da terra para a vossa herança, como declarastes pela boca de vosso servo Moisés, quando tirastes nossos pais do Egito. Quando Salomão acabou de fazer esta prece e esta súplica, levantou-se de diante do altar do Senhor, onde estava ajoelhado com as mãos levantadas para o céu. De pé, abençoou toda a Assembleia de Israel em alta voz, dizendo: Bendito seja o Senhor, que, como havia prometido, deu a paz ao seu povo de Israel. Não faltou uma palavra sequer de todas as boas palavras que disseram pela boca de seu servo Moisés. Que o Senhor nosso Deus esteja convosco como esteve com nossos pais. Não nos deixe nem nos abandone, mas incline os nossos corações para Ele, a fim de que andemos em todos os seus caminhos, guardemos as leis, os mandamentos e os preceitos que Ele prescreveu a nossos pais. Que estas minhas palavras, que supliquei ao Senhor, estejam presentes em sua memória, dia e noite, para que faça justiça ao seu servo e ao seu povo de Israel, conforme as necessidades de cada dia. Assim, todos os povos da terra reconhecerão que é o Senhor que é Deus e que não há outro fora dele. Que o vosso coração seja todo para o Senhor nosso Deus, sem reserva, a fim de que andeis segundo as suas leis e observeis os seus preceitos, como hoje o fazeis. O rei e todo o Israel com ele imolaram vítimas diante do Senhor. Salomão imolou para o sacrifício pacífico que ofereceu ao Senhor 22.000 bois e 120.000 ovelhas. Assim, o rei e todos os israelitas fizeram a dedicação do templo do Senhor. Naquele dia, o rei consagrou o interior do átrio, que se encontra diante do templo do Senhor, pois ofereceu ali os holocaustos e as ofertas, bem como a gordura dos sacrifícios pacíficos, porque o altar de bronze, levantado diante do santuário do Senhor, não bastava para conter os holocaustos, as ofertas e a gordura dos sacrifícios pacíficos. Tal foi a festa que Salomão celebrou naquele tempo, e todo Israel com ele, tendo concorrido uma imensa assembleia, vinda desde Emat até a torrente do Egito, diante do Senhor nosso Deus, durante 2 vezes 7 dias, isto é, 14 dias. No 8º dia, despediu o povo. Eles voltaram para suas casas, abençoando o rei, com o coração alegre e contente por todos os bens que o Senhor tinha feito a Davi, seu servo, e ao seu povo de Israel. Livro do Eclesiastes, capítulo 3. Para tudo há um tempo, para cada coisa há um momento debaixo do céu. Tempo de nascer e tempo de morrer. Tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de demolir e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de gemer e tempo de dançar.
tempo de atirar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de apartar-se, tempo de procurar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de jogar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de guerra e tempo de paz. Que proveito tira o trabalhador de sua obra? Vi o trabalho que Deus impôs aos homens para que nele se ocupassem. As coisas que Deus fez são boas a seu tempo. Ele pôs, além disso, no seu coração a duração inteira, sem que ninguém possa compreender a obra divina de um extremo a outro. Assim concluí que nada é melhor para o homem do que alegrar-se e procurar o bem-estar durante sua vida. Igualmente, é dom de Deus que todos possam comer, beber e gozar do fruto de seu trabalho. Reconheci que tudo o que Deus faz dura para sempre, sem que se possa ajuntar nada, nem nada suprimir. Deus procede dessa maneira para ser temido. Aquilo que é, já existia, e aquilo que há de ser, já existiu. Deus chama de novo o que passou. Debaixo do sol, observei ainda o seguinte: a injustiça ocupa o lugar do direito, e a iniquidade toma o lugar da justiça. Então disse comigo mesmo: Deus julgará o justo e o ímpio, porque há um tempo para cada coisa e um tempo para cada obra. Eu disse comigo mesmo a respeito dos homens: Deus quer prová-los e mostrar-lhes que, quanto a eles, são semelhantes aos animais. Porque o destino dos filhos dos homens e o destino dos animais é o mesmo, um mesmo fim os espera. Tanto morre um como o outro. A ambos foi dado o mesmo sopro. A vantagem do homem sobre o animal é nula, porque tudo é vão. Todos caminham para um mesmo lugar. Todos saem do pó e para o pó voltam. Quem sabe se o sopro de vida dos filhos dos homens se eleva para o alto e o sopro de vida dos animais desce para a terra? E verifiquei que nada há de melhor para o homem do que alegrar-se com o fruto de seus trabalhos. Esta é a parte que lhe toca, pois quem lhe dará a conhecer o que acontecerá com o volver dos anos? Livro do Eclesiastes, capítulo 4. Pus-me então a considerar todas as opressões que se exercem debaixo do sol. Eis aqui as lágrimas dos oprimidos, sem ninguém para consolá-los. Seus opressores fazem-lhes violência e ninguém os consola. E julguei os mortos que já faleceram, mais felizes que os vivos, que ainda estão em vida. Porém, mais feliz que eles é aquele que não chegou a nascer, porque não viu o mal que se comete debaixo do sol. Vi que todo o trabalho, toda a habilidade numa obra não passa de rivalidade de um homem diante do seu próximo. Isso é também fugacidade e vento que passa. O insensato cruza os braços e devora a sua própria carne. Mais vale um punhado de tranquilidade do que 2 punhados de trabalho e de vento que passa. Vi ainda outra fugacidade debaixo do sol. Um homem sozinho, sem alguém junto de si, sem filho nem irmão, trabalha sem parar, e não obstante, seus olhos não se fartam de riquezas. Para quem trabalho eu, privando-me de todo o bem-estar? Eis uma fugacidade e um trabalho ingrato. 2 homens juntos são mais felizes que um só, porque obterão um bom salário para seu trabalho. Se um vem a cair, o outro o levanta. Mas ai do homem só, se ele cair, não há ninguém para levantá-lo. Da mesma forma, se dormirem 2 juntos, aquecem-se. Mas um homem só, como se há de aquecer? Se é possível dominar o homem que está sozinho, 2 podem resistir ao agressor. Uma corda tripla não se rompe facilmente.
Mais vale um adolescente pobre, mas sábio, do que um rei velho, mas insensato, que já não aceita conselhos. Porque aquele jovem saiu da prisão para reinar, se bem que tenha nascido pobre no reino deste ancião. Vi todos os viventes que se acham debaixo do sol apressarem-se junto do jovem que ia sucedê-lo. Era interminável o cortejo dessa multidão, a testa da qual ele caminhava. Contudo, a geração seguinte não se regozijará por sua causa. Tudo isso é ainda fugacidade e vento que passa. Vê onde pões teu pé quando entras no templo do Senhor. Mais vale a obediência que os sacrifícios dos insensatos, porque eles só sabem fazer o mal. Livro do Eclesiastes, capítulo 5. Não te apresses em abrir a boca, nem o teu coração. Não se apresse em proferir palavras diante de Deus, porque Deus está no céu e tu na terra. Por isso, sejam pouco numerosas as tuas palavras. Porque muitas ocupações geram sonhos, e a torrente de palavras faz nascer resoluções insensatas. Quando fazes um voto a Deus, realiza-o sem delonga, porque aos insensatos Deus não é favorável. Portanto, cumpre teu voto. Mais vale não fazer voto que prometer e não ser fiel à promessa. Não permitas a tua boca fazer pecar a tua carne, nem digas ao sacerdote que isso foi apenas uma inadvertência, para não suceder que Deus se irrite com essas palavras e reduza a nada tua empresa. Porque muitos cuidados geram sonhos, e a torrente das palavras despropósitos. Assim, pois, teme a Deus. Se vires na província a opressão do pobre e a violação do direito e da justiça, não te admires, porque o que é grande é observado por outro maior, e ambos por maiores ainda. Sob todos os pontos de vista, uma vantagem para uma nação é se o rei se ocupa com a terra cultivada. Quem ama o dinheiro nunca se fartará. Quem ama a riqueza não tira dela proveito. Também isso é fugacidade. Quando abundam os bens, numerosos são aqueles que comem. Que vantagem há para os seus possuidores, senão ver como se comportam? Doce é o sono do trabalhador, tenha ele pouco ou muito para comer, mas a abundância do rico o impede de dormir. Vi uma dolorosa miséria debaixo do sol, as riquezas que um possuidor guarda para a sua própria desgraça. Caso essas riquezas venham a se perder em consequência de algum desagradável acontecimento, se ele tiver um filho, nada lhe restará na sua mão. Nu saiu ele do ventre de sua mãe, assim nu voltará. De seu trabalho nada receberá que possa levar em suas mãos. Sim, é uma dolorosa miséria que ele se vá assim como veio. Que vantagem terá ele por ter trabalhado para o vento? Todos os seus dias foram consumidos numa sombria dor, em extrema amargura, no sofrimento e na irritação. Eis o que reconheci ser bom, que é conveniente ao homem comer, beber, gozar de bem-estar em todo o trabalho ao qual ele se dedica debaixo do sol, durante todos os dias de sua vida que Deus lhe der. Esta é a sua parte. Se Deus dá ao homem bens e riquezas, e lhe concede delas comer e delas tomar sua parte e se alegrar no seu trabalho, isso é um dom de Deus. Ele não pensa no número dos dias de sua vida quando Deus derrama em seu coração a alegria. Senhor, nós te agradecemos pela tua bondade e a tua presença no nosso meio. Nos ensina a respeitar a tua presença, o que é sagrado, o templo, a igreja, o sacrário, a comunhão eucarística, que façamos boas comunhões, que te adoremos do jeito que o Senhor quer ser adorado. E nos dê sabedoria, Senhor, para entender o tempo de cada coisa também, sem ficarmos presos somente na nossa vontade, no nosso tempo. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nós vemos aqui, amado filho, amada filha, no 1 Reis capítulo 8,
nós entendemos aqui que a Arca da Aliança foi trazida no templo, é a dedicação do templo narrada mais uma vez, né? Nós já tínhamos lido isso, carregada pelos padres. E dentro da Arca, originalmente, né, inicialmente ela tinha as tábuas da lei, né, dos 10 mandamentos, o maná e a vara de Arão, mas nesse ponto só tinha as tábuas da lei, só tinham sobrado as tábuas da lei, né? Quando a Arca da Aliança é trazida para dentro do lugar sagrado ali, o Santos dos Santos, a presença de Deus enche o templo de uma maneira tão poderosa, né, que os sacerdotes não conseguem nem fazer o que eles tinham que fazer, né? É uma presença santíssima de Deus, né? Nós temos que reverenciar a presença de Deus no sacrário, no tabernáculo. Toda vez que a gente entra na igreja, fazer a genuflexório, né? A genuflexão, colocar um dos joelhos no chão, se a luz do sacrário estiver acesa, se tiver um sacrário, porque é Jesus, é Deus que está ali. E nós vamos novamente para o Correlê, né? O Eclesiastes. O capítulo 3 fala dos ciclos da vida, né, gente? Muito forte isso aqui. Para tudo há um tempo debaixo do céu. Há um tempo para cada coisa. Tempo de plantar, tempo de colher, tempo de nascer, tempo de morrer. Isso é verdade, sabe? A gente tem que acolher, não fugir das nossas cruzes e acolher o tempo que Deus nos envia, né? O tempo de cada coisa que Deus nos envia, né? É importante a gente saber, sem essa ansiedade do nosso tempo, viver cada tempo. O tempo de cruz é importante, o tempo de glória é importante, né? Muitas coisas a gente pode tirar daqui. Eclesiastes 4 começa já com essa atestando, versículo 1. Não negues uma esmola ao pobre, não desvie dele os olhos, né? Não desprezes quem tem fome, não irrite o pobre na sua indigência, não aflijas o coração daquele que já é infeliz, né? Nós ouvimos aqui. Não recuses tua esmola a quem está na miséria, não rejeites o pedido do aflito, não desvie os olhos do indigente, pois será atendida a imprecação daquele que te amaldiçoa na amargura da sua alma. Olha só, né? O carinho, o respeito que a gente tem que ter por quem está sofrendo, né? Porque Deus vai escutar a lamúria, a reclamação daquele que está sofrendo, né? E o Eclesiastes aqui também, o autor, ele fala sobre a natureza, né, passageira da felicidade na Terra. E que a gente tem que buscar não só o que está aqui, como eu disse ontem, né? Também ele falou, né, sobre a gente não amar o dinheiro, porque o dinheiro nunca vai nos satisfazer totalmente, né? Eu falei um pouquinho sobre isso. Tem pessoas que fazem um salário grande, né, e continuam trabalhando que nem louco para ganhar mais, depois fica doente, morre. Às vezes, né, nem consegue aproveitar tudo aquilo. Temos que tomar cuidado, né? Examinar nossa própria vida para não ter mais essa mentalidade referente a esse mundo, buscando só aqui, né? Buscando mais do que a gente precisa, mas também curtir a vida, viver, curtir os filhos, né? Claro, trabalhar todos nós precisamos, mas que não seja uma coisa assim, sabe? Autopredatória, aquela coisa kamikaze, né? E outra coisa que me chamou a atenção aqui foi o capítulo 5, né, do Eclesiastes. Olha como ele começa. Não te apresses em abrir a boca, nem o teu coração se apresse em proferir palavras diante de Deus. Porque Deus está no céu e tu aqui na terra. Por isso sejam pouco numerosas as tuas palavras, ou seja, seja humilde diante de Deus, né? Depois ele continua, porque muitas ocupações geram sonhos, torrente de palavras fazem nascer resoluções insensatas. Depois do versículo 3, quando fizeres a Deus um voto, capítulo 5 de Eclesiastes, realiza-o, seja fiel, honra, porque aos insensatos Deus não é favorável, portanto, cumpre o teu voto, né? Não permitas a tua boca, versículo 5, fazer pecar a tua carne, não digas ao sacerdote. Isso foi apenas uma inadvertência. Cuida do que você fala, né? Cuidado com a boca, né? É bem interessante. Depois do versículo 9, como eu já falei, quem ama o dinheiro nunca se fartará. Quem ama a riqueza não tira dela proveito. Isso também é vaidade, é fugalidade, né? Quando abundam os bens, numerosos são aqueles que comem. Que vantagens há para os seus possuidores, se não ver como se comportam, né? Interessante, ele está direcionando o nosso coração para aquilo que é de fato não é passageiro, né? E para encerrar, uma questão interessante poderia ser levantada aqui, né? Você poderia pensar, eu poderia refletir, onde, em quais pontos, em quais circunstâncias da minha vida, alguma coisa não é nunca o suficiente, não importa o tanto que eu tenha. Leva isso para a oração, peça a Deus a graça de valorizar o que precisa ser valorizado de verdade, né? Sabe, não é que a gente precisa dos bens, a gente tem que contar com eles de alguma forma, mas a gente tem que ter sabedoria para viver a vida
sem ser escravo somente do ter, do querer, do possuir, porque isso também é vaidade, isso aprisiona o nosso coração, né? Gente, vamos fazer juntos o Salmo, que é o nosso Salmo 6. Ao mestre de canto, com instrumentos de corda, em oitava, Salmo de Davi. Senhor, em vossa cólera não me repreendais, em vosso furor não me castigueis. Tende piedade de mim, porque me desfaleço. Sarai-me, pois sinto abalados os meus ossos. A minha alma está muito perturbada. Vós, porém, Senhor, até quando? Voltai, Senhor, livrai minha alma, salvai-me pela vossa bondade. Porque no seio da morte não há quem de vós se lembre. Quem vos glorificará na habitação dos mortos? Eu me esgoto gemendo todas as noites. Ponho de pranto minha cama, com lágrimas inundo o meu leito. De amargura meus olhos se turvam. Esmorecem por causa dos que me oprimem. Apartai-vos de mim, vós todos que praticam o mal, porque o Senhor atendeu às minhas lágrimas. O Senhor escutou minha oração, o Senhor acolheu a minha súplica. Que todos os meus inimigos sejam envergonhados e aterrados, recuem imediatamente cobertos de confusão. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, que desça sobre vós a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom ter você aqui nesse podcast diário. Leia a Bíblia comigo em um ano, a Bíblia inteira. Você é convidado a viver essa aventura de conhecer a Sagrada Escritura. Se você está chegando hoje, você pode começar a partir daqui. A partir de hoje, vai acompanhando a cada dia e você vai depois ouvindo os episódios anteriores. Vai no começo da playlist, a Bíblia em um ano, hoje você ouve o do dia de hoje e ouve o do primeiro, amanhã o do dia de amanhã e o segundo, e assim você vai, consequentemente, gradativamente, ouvindo os episódios anteriores e fazendo parte dessa playlist ao longo desse ano, lendo a Bíblia inteira com a minha explicação. Olha, vem fazer parte, seja perseverante, você vai colher frutos maravilhosos. E lembrando que o vídeo entra sempre ao meio-dia, mas fica aqui. Você pode ouvi-lo no momento que você quiser, na playlist Bíblia em um ano, vá desde o começo, aprenda a Sagrada Escritura, você vai receber muitas bênçãos. Bem-vindo e se inscreva no canal, vem fazer parte da nossa família.